Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, eu havia gravado um vídeo sobre a questão da consciência. Cheguei a postar o vídeo, algumas pessoas viram, algumas pessoas curtiram, mas eu decidi tirar o vídeo. Por quê? Eu vou explicar. Vocês me veem aqui no YouTube falando de muitas questões de filosofia, política, linguagem, geralmente eu falo sobre essas coisas. Mas quem me conhece há mais tempo sabe do meu exercício como professor de teologia, como professor de espiritualidade, de questões que não estão diretamente ligadas com política, com linguagem, com essas coisas. Porém, eu passei muito tempo ensinando, eu tive cursos de teologia, formei turmas de teologia, passei muito tempo ensinando e eu tinha uma vida em meio à comunidade religiosa. E muita gente me conhece e me acompanha desde aquele tempo, me conhecendo também como um professor de teologia. Porém, já há algum tempo, eu não tenho andado mais nos meios religiosos. E desde que eu me afastei dos meios religiosos, eu tenho tomado muito cuidado ao tratar de assuntos ligados à espiritualidade. Porque como a visão que as pessoas tinham de mim, que algumas pessoas ainda têm de mim, ainda estava muito ligada à teologia e às questões ligadas à espiritualidade comungada com a teologia, eu sempre tive muito cuidado para não dar maus entendimentos, da pessoa ouvir eu falando algumas coisas um tanto diferentes e de repente se assustar e falar, poxa, mas ele até ontem estava ensinando uma teologia um tanto mais ortodoxa e agora ele está falando de alguns assuntos que não parecem ter muito a ver com aquilo. Que virada é essa que o Fábio deu? Então eu sempre tomei muito cuidado. Só que já há algum tempo eu venho querendo trazer para um público mais aberto essas questões, não apenas para meus alunos, porque quem estuda comigo de maneira mais restrita já conhece minhas abordagens. Mas as pessoas que leem meus textos não conhecem tanto. Não que seja muita gente, mas algumas pessoas, tem algumas pessoas que me acompanham que não conhecem essa minha abordagem. Então eu já venho há um tempo querendo trazer esses assuntos. Porém, veja, quero que vocês entendam isso. Eu tenho um certo escrúpulo ainda em relação a isso. Então eu tomo muito cuidado ao tratar o assunto para não dar impressões e possibilidades para interpretações equivocadas. Então, no último vídeo, nesse vídeo que eu falei que eu gravei, o último vídeo que eu havia postado sobre a consciência, eu faço uma reflexão sobre a consciência, porém, por causa desse escrúpulo, eu tomo muito cuidado, então eu levanto muitos poréns, muitas dúvidas, o que depois eu assistindo o vídeo eu falei, poxa, mas parece que eu não tenho certeza do que eu estou falando, porque eu estou com tanto receio de dar uma má impressão que eu fico levantando muitos senões. E eu não gostei, eu falei, pô, isso não é legal. Parece que eu não sei o que eu estou falando, mas eu sei o que eu estou falando. Eu já pensei sobre isso, já refleti sobre isso. Então eu preferi apagar o vídeo, esquece aquele vídeo, eu vou falar de novo sobre o mesmo tema, mas agora mais seguro. Eu pensei sobre o assunto, eu falei, bom, tá na hora do Fábio começar a falar sobre esses assuntos. É um assunto que as pessoas sempre me pedem, quem me conhece gosta quando eu falo sobre isso. Então não custa nada eu começar a falar, mas falar com convicção, poxa. Não preciso ter medo, né? É a porcaria do escrúpulo. Às vezes o escrúpulo demais atrapalha. Pessoas que costumam subir na vida, elas passam por cima de alguns escrúpulos, porque escrúpulo de maneira exagerada mais atrapalha do que ajuda. Então vamos lá, vamos falar de consciência. De consciência. Bom, os cientistas, eles costumam ter uma visão materialista do mundo. Isso todo mundo sabe. Boa parte dos cientistas, inclusive, é formada por ateus. Pessoas que não acreditam em vida após a morte, não acreditam em uma vida além desta vida, que olham as coisas apenas pelo paradigma da
materialidade. E os cientistas, eles são treinados a acreditar apenas naquilo que eles podem provar por meio de experiências controladas. Se você não puder provar por meio de uma experiência controlada, isso para eles é apenas aspecto da fé. Não pode ser certeza. E a maioria deles sequer entra nesse aspecto da fé, fica só na visão material. Então, o cientista, ele é treinado para não acreditar em nada que não possa ser provado. Mas não é qualquer prova, tem que ser uma prova por experiências controladas, seguindo todos os protocolos científicos necessários. E quando nós falamos de consciência, como é que você faz experiências controladas em relação à consciência? É impossível? Não, não é impossível. Você pode fazer. A consciência existe, todos nós sabemos. Eu, por exemplo, tenho consciência, sei quem eu sou, você sabe quem você é, você tem consciência da sua vida, do seu entorno, você tem consciência da sua experiência. Nós temos essa consciência, essa autoconsciência. É possível fazer experiências em relação a isso? É. Porém, toda experiência que é feita sobre a consciência, ela depende de quê? Da presença da pessoa, mais ainda da presença do cérebro da pessoa, do cérebro ativo, acordado, vivo. Então, toda experiência de consciência depende da presença do cérebro. E aí, o que o cientista, treinado a acreditar apenas naquilo que a experiência controlada lhe permite ter certeza, ele vai concluir que, então, nossa consciência, ela é dependente do cérebro. Nossa consciência só existe se existe o cérebro. Se não existe o cérebro, não existe consciência. Falando de outra maneira, a nossa mente, vamos usar mente como sinônimo de consciência, a nossa mente é uma manifestação do cérebro. O cérebro é que controla tudo. Bom, se o cérebro controla tudo e se a mente é dependente do cérebro, vamos concluir também que os dados da consciência, porque a consciência ela depende de experiência, ela depende de sensações, ela depende de guardar todos esses dados, porque ela depende de uma continuidade. Eu sei quem eu sou porque eu tenho uma história, porque eu tenho experiências que me dão a continuidade de quem eu sou. Então, esses dados precisam estar guardados. Onde eles estão guardados? No cérebro. E se a consciência, a mente é dependente do cérebro, então a existência da mente depende de guardar esses dados no cérebro. Então, os dados da consciência, por conclusão, existem no cérebro, residem no cérebro, estão guardados no cérebro. Claro até aqui? Eu acho que deu para entender. Então, eu assisti um filme, isso foi o que me despertou a falar sobre o assunto. Eu assisti um filme chamado Réplicas. O nome completo é Réplicas, abre parênteses, Cópias Além da Vida, alguma coisa assim. O nome, depois dos parênteses, é horrível. E o filme também não é lá grandes coisas. É um filme com o Keanu Reeves. Mas o assunto é interessante, então me despertou. O tema me despertou. E o mote do filme é exatamente esse. Trata-se de um cientista contratado dentro de um projeto de transplante de consciência. E como é que funcionaria? A pessoa morre sem danos cerebrais. Quando ela morre sem danos cerebrais, então o cientista vai lá e preserva o cérebro da pessoa. E, usando a tecnologia desenvolvida, ele pega os dados desse cérebro e faz a transferência, como se fosse uma transferência, um upload, um download, desses dados para um outro cérebro, que poderia ser um cérebro artificial ou um cérebro criado por meio de manipulação genética. Então, transferiria esses dados do cérebro para outro cérebro. Até aí não é tanto problema. Só que, pela proposta do filme,
não apenas os dados seriam transferidos para outro cérebro, mas também a consciência, a percepção da consciência, a autoconsciência. Essa era o projeto era esse, a tentativa era essa de fazer essa transferência. Isso está baseado nessa ideia científica dessa possibilidade. Mas para ver essa possibilidade é necessário que a consciência esteja submetida ao cérebro. É necessário que os dados da consciência estejam residindo no cérebro. Porque veja, a consciência, a mente, se ela estiver acima do cérebro, fora do cérebro, ela poderia, por conta própria, hipoteticamente, se transferir para outro cérebro. Hipoteticamente. Porém, a própria tecnologia fazer essa transferência pressupõe de que a mente está totalmente submetida ao cérebro. Que o importante é esse instrumento que agrega tudo e até projeta a consciência. A questão é o seguinte: o que é o cérebro? Essa é uma pergunta que nós temos de fazer. Por quê? As pessoas tendem a entender o cérebro como algo que nos potencializa, nos expande. Existe um culto ao cérebro, tudo bem, não há nada demais nesse culto, mas é uma ideia de que o cérebro ajuda-nos a nos expandir. Nós temos essa visão. Só que se você pensar diferente, se você pensar o seguinte, não, a minha consciência não depende do cérebro. Minha consciência está além do cérebro e fora dele. O que é o cérebro se a minha consciência está fora do cérebro? O cérebro seria um órgão, um instrumento que a minha mente usa para se manifestar neste mundo. Talvez um instrumento necessário, obrigatório, mas é um instrumento. A mente estaria fora do cérebro. Mas para ela se manifestar, ela precisa do cérebro como instrumento de manifestação. Bom, se é assim, o que é o cérebro? Se não, um mero canal de comunicação. Ou um mero canal de manifestação. E se ele é um canal, então ele não é um expansor. Pelo contrário, ele é um limitador. Ele é um canal, ele limita e direciona. Então o cérebro, nesse sentido, ele seria um instrumento necessário, mas ao mesmo tempo limitador, organizador, direcionador, sim, mas limitador. Então isso muda completamente a nossa visão do cérebro. Nós não passamos assim não vê-lo mais como algo que expande o nosso poder, mas pelo contrário, algo que limita o nosso poder mental. Se a consciência estivesse limitada ao cérebro, obviamente que a nossa vida também estaria limitada ao cérebro. Ou seja, se a nossa consciência depende do cérebro, o que acontece se o cérebro morrer? Nossa consciência morreria junto. Certo ou não? Se vier um caminhão e passar por cima da minha cabeça, estourar meu cérebro, para onde vai minha consciência? Se minha consciência depende do cérebro. Se eu acreditar que a consciência de alguma maneira sobrevive, então ela não depende mais do cérebro. Ou pelo menos ela não existe apenas por causa do cérebro. Ela não depende mais do cérebro para ser, para existir. Ela pode depender para se manifestar neste mundo, mas ela não, para existir, para ser, ela não depende mais do cérebro. E outra coisa, se ela não depende do cérebro, se ela permanece, mesmo que meu cérebro seja destruído, então eu também começo a pensar que ela pode ser até anterior ao cérebro. O quanto de anterior, não sei, mas ela pode ser anterior.
Se eu acredito na criação, Deus criaria o quê? Nosso corpo, nossa alma. E teologicamente, nas escolas teológicas existem várias versões para isso, mas isso é para um outro assunto, um outro momento. Mas tudo para a gente pensar. O que é a nossa mente? Onde ela reside? Do que ela depende? Então, na minha perspectiva, a nossa mente ela não pode estar limitada ao corpo, nem mesmo ao cérebro. Se fosse isso, todo o nosso conhecimento seria tão inútil e toda a nossa experiência seria tão vazia. É ou não é? Se com a destruição do cérebro acabaria tudo, realmente não tem muito sentido. Qualquer pessoa que acredite em uma vida além dessa aqui, tende a acreditar na consciência além do cérebro, obviamente. Obviamente. Senão não teria nenhum sentido. E não venham me falar em almas e espíritos, que as pessoas nem sabem o que é isso. As pessoas pensam alma e espírito como um plasma. Mas e aí a consciência? Essa alma tem consciência? Tá. Onde está essa consciência? Por isso que eu não creio que a nossa consciência esteja limitada ao cérebro, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acredito que sim, nessa existência, o cérebro ele é necessário. Ele é como um órgão organizador, possibilitador. Mas o cérebro não seria a causa da mente, de maneira alguma. A gente sabe que existem milhares de relatos de quase morte. Milhares. Tudo documentado. As pessoas costumam usar esses relatos para provar a independência da mente em relação ao cérebro. Mas tome muito cuidado com esse tipo de conclusão. Porque não necessariamente um relato de quase morte prova a independência da mente. Por quê? Ainda que o relato em si seja provado, por exemplo, a pessoa relata que estava lá no momento que ela estava praticamente morta, ela viu o que estava acontecendo na outra sala ou na esquina, sei lá. Bom, isso não provaria totalmente a independência. Por quê? Porque ainda existe um cérebro. Então, figurativamente, poderia haver alguma ligação, como um fio entre esse cérebro e a mente que vagueia. Então, esses relatos de quase morte desse tipo são muito complicados. Existem outros relatos também bastante bem comprovados, que são os relatos de comunicação à distância. Esses relatos são mais fortes porque eles indicam um tipo de contato da pessoa com situações muito distantes que não teria como manter esse fio. Na verdade, até teria, como manter esse fio, considerando que essa conexão com o cérebro não teria limites. Poderia pensar dessa maneira. Porém, seria mais complicado, seria a coisa mais difícil. Existem também aquelas experiências de visões à distância, de pessoas que conseguem identificar objetos ou outras pessoas em locais remotos, sem elas nunca terem ido e sem terem nenhuma dica específica sobre isso aí. Dizem até que há experiências da inteligência do exército americano usando esse tipo de pessoas. São experiências que estão aí documentadas também. Elas até indicariam, sim, de maneira mais forte, uma independência da mente. Porém, gente, vamos ser sinceros. Experiências sobre a independência da mente são pelos moldes e as exigências da ciência moderna, seguindo os protocolos de experiência da ciência moderna, são muito complicados. É muito difícil você comprovar por meios científicos que existe uma mente, uma consciência fora do cérebro. Mas para quem acredita já de antemão
numa existência de vida pós-corpo, além da vida corporal, entender que o cérebro, a consciência vive além do cérebro é inevitável. Tem um livro do Dr. Larry Dossey chamado A Mente Una. Nesse livro, ele defende a tese de que, na verdade, existe uma mente coletiva, da qual as mentes individuais, as consciências individuais participam. Então seria uma mente coletiva e as nossas mentes participam dela. Eu não sei se eu iria tão longe nessa conclusão, nesse entendimento de participação numa mente coletiva. Mas eu não consigo negar a possibilidade, pelo menos, de uma participação das consciências individuais numa comunidade de consciências individuais. Ou seja, todos nós participando de alguma maneira como se fosse uma grande aldeia de consciências globais. Não vejo tanta impossibilidade disso. Mas são questões muito difíceis. Como eu falei, o entendimento sobre a superioridade da mente individual, ela depende de, antes, uma convicção, que é a convicção de que existe vida além do corpo. Se você acredita que existe vida além do corpo, você tem de concluir, quase que necessariamente, de que existe uma consciência além do corpo. Ou seja, de que existe uma mente que sobrevive ao cérebro. E se essa mente sobrevive ao cérebro, provavelmente ela existe antes do cérebro. Porque seria muito estranho, né, a mente depender do cérebro para vir a existir e independer dele para continuar, seria bem esquisito. Mas veja, tudo depende dessa convicção anterior. Então, para um cientista que não tem essa convicção anterior, é muito complicado. Normalmente um cientista que acredita na superioridade da mente, ele já é alguém que tem uma convicção de fé, de vida além da morte, de vida além desta vida. Entendeu? Então, essas são as minhas reflexões sobre esse assunto da consciência e da superioridade da consciência. Tá? Espero que eu tenha sido razoavelmente claro. Claro. Se eu não fui, por favor, podem escrever aí nos comentários. Fábio, olha, eu não entendi muito bem, não sei se você foi claro. Pelo menos eu tentei não ser tão vago como eu fui no vídeo anterior. Tentei ser um pouquinho mais objetivo. E eu prometo que eu vou trazer outras reflexões sobre esses assuntos que me interessam muito e fazem parte da minha vida como professor. Muita gente talvez não saiba disso, muita gente que acompanha mais meus textos aí e me acompanha há menos tempo, talvez não saiba, mas é algo que eu reflito bastante, já dei várias aulas sobre isso, ainda dou aulas, mas que eu sempre evitei falar muito em espaços mais abertos. Mas acho que já está na hora de falar, né? 45 aninhos nas costas, acho que a gente já consegue dar andamento a algumas coisas na vida, né? Então é isso aí, gente. Acho que por hoje já valeu. Até o próximo.